E aí galera, tudo bem? Vamos continuar aqui com o nosso curso de Sistemas de Controle 1, dessa vez falando sobre transformada de Laplace. Então vamos direto ao assunto e mais no final eu dou outros avisos para vocês. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos considerar aqui uma função f no tempo, tal que f de t é igual a zero para t menor que zero, ou seja, a função vale zero para qualquer tempo menor do que zero. Então a transformada de Laplace dessa função vai ser a integral de 0 a infinito dessa função multiplicada por uma exponencial de menos st, sendo que esse s é uma variável complexa e, portanto, pode ser definido como um sigma mais j ômega. Dito isso, existem duas condições para a existência da transformada de Laplace. A primeira é que f deve ser seccionalmente contínua. E aí estou apresentando para vocês um exemplo em que a gente tem uma função que é seccionalmente contínua e uma função que não é seccionalmente contínua. Basta que em todo o domínio da sua função f de t, ela seja definida. Então você pode até ter pontos de descontinuidade, mas que pelo menos nesses pontos de descontinuidade, a função f seja definida. E a segunda condição de existência da transformada de Laplace é que f deve ser de forma exponencial. Ou seja, existe uma constante real e positiva, sigma, por exemplo, tal que o limite para t tendendo ao infinito da exponencial de menos sigma t vezes o módulo dessa função f de t tem que ser igual a zero. Ou seja, se eu pegar uma exponencial negativa em t e multiplicar pela nossa função f de t e fazer o t tendendo ao infinito, esse resultado tem que dar zero. Então vamos agora considerar um exemplo. Vamos considerar, por exemplo, a função f de t igual a uma constante a vezes uma exponencial negativa de menos alfa t, para t maior ou igual a zero. Para a gente avaliar a condição de existência, a gente tem que aplicar esse limite que a gente acabou de falar. Então, um limite com uma exponencial negativa do módulo dessa função. E aí, resolvendo esse limite, a gente fica com limite da constante a vezes uma exponencial negativa de sigma mais alfa. Logo, esse sigma mais alfa tem que ser maior que zero, para que a exponencial seja negativa e para que, com o tempo tendendo ao infinito, esse limite valha zero. Para que isso aconteça, sigma tem que ser maior do que menos alfa. Para sigma maior do que menos alfa, essa exponencial vai ser negativa. Então, se a gente definir um sigma a igual a menos alfa, a gente pode dizer que esse sigma a é a abscissa de convergência da nossa transformada de Laplace dessa função. A transformada de Laplace existe para qualquer sigma maior do que sigma a. Portanto, se a gente definir uma região de existência para a transformada de Laplace, essa região é toda a região no gráfico que compreende um sigma maior do que o sigma a. E qual seria, afinal, a transformada de Laplace dessa função que a gente apresentou? Basta aplicar a definição que a gente viu lá em cima. Basta aplicar a integral de 0 a infinito da função que a gente tem, que é o a vezes e elevado a menos alfa t, vezes a exponencial negativa em st. E aí a gente resolve essa integral. Resolvendo a integral, a gente vai ficar, finalmente, com menos a sobre s mais alfa vezes a exponencial negativa de s mais alfa t. Resolvendo para esses limites, a gente vai ficar finalmente, com a sobre s mais alfa. E, portanto, a sobre s mais alfa é a transformada de Laplace de uma função exponencial negativa no tempo. No próximo vídeo, a gente vai estudar transformadas de Laplace para diversas funções que já são conhecidas e que você, sabendo o resultado da transformada de Laplace dessas funções, isso pode ajudar você na resolução de vários problemas de sistemas de controle. Tá legal? Então fica com a gente aí nesse curso de sistemas de controle 1 e acompanha a nossa série aí de videoaulas sobre essa matéria. E se você quiser conhecer o trabalho que a gente desenvolve lá no site vidaestudantil.com, é um trabalho muito bacana. A gente tem um podcast que a gente fala sobre temas relacionados à educação e também temos um podcast que a gente fala sobre como escrever textos usando LaTeX, caso você queira seguir aí uma carreira acadêmica, ou mesmo se você simplesmente quiser um jeito fácil e tranquilo de formatar o seu projeto de fim de curso. Você pode também usar o LaTeX, aprender a usar o LaTeX, que vai te economizar aí bastante horas de tortura se você tivesse escolhido algum outro editor de texto. Tá certo? Então dá uma olhadinha lá no trabalho que a gente desenvolve no vidaestudantil.com e se você tiver interesse, gostar do nosso trabalho, considere também fazer uma doação. Abrindo lá o site, você vai ver que tem um botãozinho para doar e que se você estiver interessado, você pode fazer também uma doação lá para o nosso site. Tá legal? Então até o próximo vídeo e continue nos acompanhando. Se inscreva no canal, curta esse vídeo se você gostou desse vídeo e se inscreva no nosso canal para você não perder os outros vídeos da nossa série. E até a próxima!